Querida igreja, paz do Senhor, poder sentar. Quero deixar a minha palavra de gratidão ao nobre pastor, todo o ministério, igreja, pela maneira hospitaleira que nos recebem. Antes mesmo de chegar aqui, já sentimos a hospitalidade dos irmãos. Queridos irmãos, esse tema, esse versículo que foi escolhido, eu tenho certeza que tem sido trabalhado de maneira aprofundada por todos que aqui passaram. E eu fiquei orando a Deus para receber do Senhor uma direção dentro da palavra, para trazer também a minha contribuição, pois é uma pergunta urgente que é feita por alguém que ama a palavra de Deus, e ao ver pessoas que não amam a palavra de Deus, fica constrangido e inquieto. Essa pergunta do Salmo 119, desse tema, dessa ampulheta, é a pergunta de alguém que ama a palavra, mas fica inquieto ao ver ações de quem não ama. E na nossa finitude, a gente tenta encaixar o ser de Deus no nosso calendário e fica querendo estabelecer prazos para Ele trabalhar. Temos que lembrar que Deus é eterno, é o Olã, autoexistente, pré-existente. Antes dele nunca houve, depois dele nunca haverá. E quando nós às vezes cantamos, creio que não é um pecado dizer isso, às vezes é na emoção, dizemos que Deus tem pressa, mas tem que ter calma, porque Deus não tem pressa, Deus é eterno. Nós é que temos e às vezes ficamos querendo encaixar a eternidade de Deus em nossa cronologia. Deus não é cronometrado pelo nosso tempo. Deus não se encaixa no nosso relógio, na nossa ampulheta. Ele tem um plano fora do tempo, de eternidade a eternidade. Ele tem um plano. E na nossa finitude, Ele vai revelando parcelas deste plano. Então, quem se aproxima de Deus, tem que ter muita convicção de quem é este Deus e descansar no trabalhar dEle. Porque ao dar uma volta de 360 graus nos contextos em que vivemos, nasce essa pergunta urgente em nosso coração. Deus, já é hora, viu? Chegou o tempo. Vai fazer nada não? E querendo encontrar nas escrituras alguém que passou por esse sentimento, encontrei o profeta Abacuque. Os irmãos poderiam abrir a Bíblia lá no profeta Abacuque? Ouvi dizer que essa igreja é uma igreja que gosta da palavra, então me sinto à vontade. Eu vim pregar a palavra de Deus esta noite. O profeta Abacuque fez uma pergunta que eu não aconselho qualquer pessoa a fazer. É-nos aberto o oráculo da revelação, e o versículo 2 deste pequeno profeta nos diz que ele se volta para Deus e clama: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, eu gritarei a ti violência, e não salvarás? É o profeta querendo encaixar o eterno Deus na sua agenda, no seu cronômetro. Se um santo homem de Deus teve essa dificuldade sentimental, espiritual, não seremos menos crentes ou mais crentes se tivermos também. Quem de nós nunca disse: Deus, não estás vendo? Não estás ouvindo? O Senhor não vai resolver esse negócio não? Vai deixar essa bagunça do jeito que está? Que é isso, Deus? Irmãos, esta pergunta ecoa pelos séculos, ecoa pelos milênios. Onde estás, Deus? Até o Filho, Jesus, na sua humanidade, fez essa pergunta ao Pai: onde estás? Só que em outra versão, né? Deus meu, por que me desamparaste? E a gente sabe que o Pai não desamparou. A humanidade de Cristo ali estava sofrendo os nossos pecados.
Mas só o fato de ele se dirigir ao pai mostra que o pai estava perto. É um grande mistério isso. Essa pergunta que ecoa pelos milênios ainda hoje encontra guarida em nossos corações. E se a gente lê o livro de Abacuque, tarefa de casa, 3 capítulos, dá para ler hoje antes de dormir. A gente vai observar que o cumprimento histórico da palavra ocorreu, mas há um cumprimento aqui escatológico. A palavra de Deus é tão rica que a profecia já se cumpriu e continua se cumprindo. Quando a gente observa o contexto político, cultural, social que Abacuque vivia. No versículo 3 ele pergunta a Deus: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Não somente violência, opressão, malignidade circundava o contexto social daquele homem. O versículo 4, ele fala de um relativismo terrível. Por isso a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca, sufoca, oprime o justo, e a justiça é pervertida. O que é certo virou errado, e o errado virou certo. Não temos um norte, não temos uma base, não temos um fundamento onde nos apoiar. Há um salmo com uma pergunta muito forte. O salmista diz: ora, destruído os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Porque o justo assenta a sua prática de vida em fundamentos, em firmes e retos fundamentos. Mas quando uma sociedade destrói fundamentos, eu não tenho onde pisar, eu não tenho onde me assentar, eu não tenho direção, eu não tenho um padrão, e vira uma anarquia, uma bagunça. Abacuque falava do seu tempo, mas o tempo dele parece que continua sendo também o nosso tempo. Não precisa viajar muito longe, nem sair do país. Estamos vivendo um tempo de justiça pervertida, de lei afrouxada. Só para citar alguns exemplos, um padre que defende a pátria é perseguido pela justiça, enquanto um padre pedófilo é protegido por ela. Não precisa ir muito longe, nem sair de casa. As próprias mídias mostram que uma pessoa que carrega uma Bíblia e uma bandeira é presa, mas uma pessoa que coordena carregamentos de drogas e armas não registradas mora nas melhores mansões. A justiça é pervertida, a lei se afrouxa. Há um relativismo moral nesta sociedade ainda hoje. O mundo está de cabeça para baixo. O mundo destruiu os seus fundamentos e agora não sabe onde pisa. O mesmo grupo que vai para as grandes avenidas pedir para salvar o ovo da tartaruga, o filhote da baleia, o filhote do mico-leão dourado, é o mesmo grupo que vai nas ruas lutar pelo direito de matar o filhote do homem. O grupo que vai para as avenidas e diz: queremos liberdade de opinião, queremos liberdade de expressar o nosso pensamento, é o grupo que vai para as avenidas processar um pastor quando expressa a sua opinião, o seu credo e a sua confissão de fé. O grupo que levanta a bandeira pela democracia já, queremos liberdade, é o grupo que vai para as avenidas pela ditadura do proletário, pela revolta das classes, pela anarquia. Olha só que bagunça. O grupo que defende vagão de trem somente para a mulher também é o mesmo grupo que quer banheiro compartilhado para todo tipo de opção. Ora, removidos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Já abro até um parêntese para cumprimentar as autoridades constituídas e lembrar os senhores: Jesus Cristo está voltando para arrumar a bagunça que os homens estão fazendo. Abacuque olhava o jornal e dizia: Deus, que bagunça é essa?
Abacuque abria o Instagram e dizia: Deus, que bagunça é essa? Deus, que bagunça é essa? Uma menina dançando seminua até o chão é cultura, mas 3 crianças de terno e gravata apresentando o jogral na igreja é alienação ideológica. A justiça está pervertida, a lei se afrouxa. E o que é que acontece quando eu paro para ficar olhando só isso? Eu enlouqueço, eu fico depressivo, eu fico oprimido, eu entro numa crise existencial. Eu posso entrar numa crise tão séria de cometer o pecado de blasfemar, dizer que Deus não existe, ou se existe, Ele não está nem aí para a gente. É o coro do neoateísmo que diz: Deus não existe, e se existir, Ele ou não é bom, ou não é todo poderoso. Porque se Deus é bom, Ele não pode permitir o mal. Agora, se Deus é bom e permite o mal, é porque Ele não é todo poderoso. Isso é o coro do neoateísmo. Mas na Bíblia nós vemos que Deus é onibenevolente, é todo bom, e é onipotente, é todo poderoso. Só que além de Deus ser todo santo, todo justo, todo zeloso da sua santidade, Ele também é todo misericordioso, todo benigno, todo longânimo. E alguém confunde a longanimidade de Deus com libertinagem de Deus. Mas acorda, uma hora o carretel para. Meu Deus, me ajuda a pregar aqui esta noite. Uma hora o carretel vai parar de desenrolar, e Jeová vai botar um freio na boca de Senaqueribe, um anzol no império da Babilônia, da Síria, e vai dizer: dê marcha ré, volte, volte. Você está gritando muito, está fazendo muita bagunça, você está fazendo muita anarquia, mas eu estou no trono e domino todas as coisas de eternidade a eternidade. Louvado seja Deus. O profeta pergunta: por que Deus não faz alguma coisa? Do verso 1 ao verso 4, Abacuque, em poucas palavras, está perguntando por que Deus está em silêncio e inativo. Aparentemente inativo, porque Deus nunca está omisso, Deus nunca está inerte. Quando nós pensamos que Ele está inativo, Ele está ativo. É porque o que está em ação é a sua longanimidade, o que está em ação é a sua misericórdia. Porque se só estivesse em ação justiça de Deus, só estava aqui as muriçoca nessa hora. Eu nem pregando aqui estaria. Os abacuques nem aqui estariam. Se Deus fosse só justiça, a gente já tinha virado faísca, não, cinza, viu? Não era labareda não, a gente ia ser queimada pela labareda dele, ia estar só o pó. Então esse momento de aparente inoperância de Deus é porque está em ação a sua longanimidade, a sua misericórdia. E tem duas coisas que Deus nos outorga, que se Ele nos desse, que Ele não desse mais nada, nós estaríamos no lucro: graça e misericórdia. Essa graça que o Antigo Testamento costuma chamar de bondade. A graça é aquilo que Deus dá, que a gente não merece. Se eu perguntar aqui, você tem alguma coisa que você não merecia, além da casa, do carro, da roupa, da chapinha, da conta no banco? Não estou falando disso, que é a salvação. Todos nós fomos alcançados pela graça porque não merecíamos. A graça é aquilo que Deus dá, que a gente não merece. E a misericórdia é o que Deus deixa de dar, que a gente merece. O que é que a gente merece? Pancada de Deus, marreta de Deus. Nós merecemos a condenação de Deus, a ira de Deus. A gente merece um raio de Deus na nossa cabeça, a espada de Deus penetrando em nós, rasgando o nosso interior para tirar o que não presta. Mas todo dia, antes da marreta, da espada, do raio de Deus, chega a misericórdia de Deus. Eu não vou te dar o que tu mereces. O profeta cantou que esta misericórdia é a causa de não sermos
consumidos. Então, se Deus não lhe der o boné que você está querendo, que combina com tênis, se Deus não lhe der o porcelanato que você quer botar lá no piso da sua casa, se Deus não lhe der o pet dos sonhos, se alegre, porque você já está no lucro, no bônus, com a graça e com a misericórdia. Essa inoperância de Deus, da sua ação justa, na verdade não é inércia, é ação da longanimidade, é ação da bondade, é ação da misericórdia. E quando Abacuque começou a fazer uma análise terrena, ele quase se perde. Mas eu quero dizer aos irmãos que a receita da Bíblia sempre é a mesma. Quando estivermos cercados de impiedade, estivermos cercados de injustiça, quando estivermos cercados de bagunça, de anarquia, de corrupção, sempre as Escrituras nos dão uma receita: mudar o foco. Se a gente ficar somente olhando para o plano terreno, a gente enlouquece. Lembra de Asaf? Asaf ia para o culto numa bicicleta com pneu remendado, só tinha um sapato, era o mesmo terno. Enquanto isso, seu vizinho corrupto, ímpio, com Ferrari, com BMW, passando férias em Paris, em Dubai. Eu estou contextualizando para os nossos dias, os irmãos entendem. E Asaf disse: que é isso, Deus? Eu sou crente, eu louvo o teu nome, eu sirvo na tua presença, estou comendo pão com margarina, o meu vizinho tem vários tipos de queijo, vários tipos de carne. Que é isso, Deus? Olha o homem olhando só para o foco. Mas a graça de Deus na vida de Asaf é que ele desligou o telejornal e foi para o círculo de oração. Está lá no Salmo 73. Deus está falando com alguém aqui. Você está de jornal em jornal, de live e está ficando meio abestalhado, preocupado com a carga que não é sua. Te desliga um pouco das análises sociológicas e entra na análise teológica da minha palavra. Sai um pouco do círculo filosófico e vem para o círculo do altar gemer na minha presença, porque eu não te chamei para ficar na tela analisando o contexto geopolítico. Eu te chamei para botar face no pó, joelho no altar, para escapar dos dias maus. Há uma porta de saída, glória a Deus, está bradando. Há uma porta de escape, quem entrar por ela se salvará. Ai Deus, é tanta coisa, Jesus, é tanta pressão, mas a porta do escape está lá, a porta é Cristo, é a fenda da rocha, aleluia. Entra nele que tu escapa dos dias maus. Asaf foi para o círculo de oração, aí quando chegou lá foi essa glória. Era manto, era mistério, era revelação, era profecia, era graça, era bondade, misericórdia, manifestação dos dons, graça de Deus. Aí Asaf disse: Senhor, a quem tenho eu no céu, se não for o Senhor? Meu pé estava quase escorregando, olhando para o homem mau, mas eu mudei o foco. Olha o homem mudando o foco. Eu deixei de olhar para o plano passageiro e olhei para o plano eterno. Eu deixei de olhar para a impiedade para ver o Senhor justiça nossa. Eu deixei de olhar para a corrupção para ver o santo, 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 Senhor dos exércitos. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és a minha delícia. Tu és a minha alegria, tu és a minha esperança, tu és a minha renovação, tu és o meu fôlego. A quem tenho eu no céu, se não for a ti? Poderia citar aqui outros exemplos, mas voltemos para Abacuque. Abacuque, olhando para a impiedade dos homens, perguntou: Deus, onde estás? Não estás vendo isso, não? Os guardiões da justiça pervertendo ela, o ímpio prosperando, o mentiroso sendo arauto da verdade. Tu não estás vendo isso, não, Deus? O prostituto querendo dar lição de pureza, tu não estás vendo isso, não, Deus?
Só que Abacuque deu um pausa, deixou de falar do homem, aí no verso 12 subiu de nível. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Falando do homem, disse Deus, estamos perecendo. Quando começou a falar de Deus, disse Senhor, nós não morreremos, tem livramento. Ó Senhor, tu é rocha, glória. Aqui está bagunça, não tem fundamento. Mas olha o homem mudando de foco e dizendo, tu és rocha. Leva-me para a rocha mais alta do que eu. Davi fez esta oração. Davi disse, tu és a rocha da minha defesa. Ele disse, olha o homem mau, Deus, olha o sanguinário, olha o falso, olha o mentiroso, olha o corrupto. Mas como mudou de nível, disse, tu és a rocha da minha defesa. Moisés disse, olha o sanguinário, olha o mentiroso, olha o corrupto. Mas olhou para o céu e disse, tu és a rocha cuja obra é perfeita. Pedro olhou para os perseguidores e disse, os homens estão desenfreados no pecado, mas olhou para Cristo, a pedra viva, e disse, nós estamos firmados nele, o nosso fundamento eterno. Deus está tocando na tua face, dizendo assim, olha para cima, deixa de olhar para baixo. Muda o foco. Tu quê? Que o Espírito de Deus está dando um toque assim, ó, na tua fronte. Eita glória. E alguém vai dizer, o que é isso? É o Senhor mudando o meu foco. Aleluia. Aleluia, tu vai chegar no templo e vai ver serafim voando. Tu vai estar no deserto, mas vai estar vendo coluna de fogo. Tu vai entrar no templo, mas vai ouvir a voz de Deus bradando. Desliga um pouco esta ferramenta do inferno que está acabando com a tua espiritualidade e volta para o altar, porque Deus quer te envolver numa realidade para você suportar os dias maus. Assim diz o Senhor. Sabe por que tem muita gente mal na igreja, irmão? Depressivo, oprimido, ansioso, estressada, bipolar, tripolar, polipolar. É o cardápio do que ingere. Sabe maratonar todo tipo de seriado, mas não maratona a Bíblia. Sabe quem está no Brasileirão, no Brasileirinho, quem está na Série A, B, C, D, passando mal porque o time perde. Oh, tadinho. O Senhor te chamou para outro nível, irmão, desperta. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ó, o santuário da morada do Altíssimo. Ela não será abalada. Receba, porque está descendo aqui. Esta quadra foi santificada para ter um ponto de encontro com o céu. Quando a igreja for embora, perde esta graça. Mas enquanto a igreja está aqui, há um elo com o céu. Então abre a tua mão e recebe firmeza. Há uma força do inimigo querendo te desestabilizar, mas o Senhor está te dando a firmeza que Ele deu a Ezequiel. Recebe aí firmeza de diamante, glória. Está lá em Ezequiel 3, recebe. Eu estou renovando a tua estrutura, assim diz o Espírito Santo. Vem flecha, vem paulada, vem terror, vem tremor, vem capricho, vem corrupção, mas olha eu revestindo a tua estrutura por dentro e por fora. Olha eu dando força à tua psicologia, olha eu dando força aos teus sentimentos. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O Deus que a paz excede a todo entendimento guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. Ele está arrancando pílula, remédio, taja preta, maracujina, ioga, e está dizendo, te deleita no meu ribeiro, te deleita no meu refrigério. Tu vai parar de tremer, tu vai parar de insônia, tu vai perder esse fastio, porque o meu ribeiro está hoje serpenteando a tua alma. Olha Deus passeando contigo nas águas cristalinas. Ela varadara sobre Minaia. Abre a boca e recebe aí de Deus uma renovação. Fale mistério com Ele, porque nessa
Falta que tu faz com ele, ele renova o teu espírito. O diabo queria tu falando palavrão, o diabo queria tu falando palavra torpe, mas ele colocou uma palavra na tua boca fogueada, uma palavra cheia da labareda. Quando tu abre a boca, o ninho da serpente é desbaratado, e o Senhor diz: vai para lá. Vai para lá, raposa, vai para lá, serpente, vai para lá, urubu, porque aqui é cidade minha, aqui é santuário meu. Glória, aleluia. Deus está quebrando corrente de depressão aqui nesta noite. Crente que está se tremendo todinho, você vai voltar a ter paz, aleluia. Você que acorda de 30 em 30 minutos, o despertador vai tocar e tu não vai nem ouvir, porque é o Espírito de Deus está repousando com a paz na tua mente. Dorme tranquila, e enquanto tu dorme eu vou te dar revelação. Enquanto tu dorme eu vou abrir os mistérios do céu. Eu tirarei o foco da terra e implantarei na tua alma o foco da eternidade. É noite de tratamento de Deus, é noite de consulta psiquiátrica. Eita, quem entende esse mistério? Está tão arrumadinha, tão arrumadinho, mas Jesus vê como está a alma, toda depenada, toda desconjuntada. Mas foi até agora, não foi até hoje não, porque hoje vai até meia-noite. Foi até agora, o laço quebrou. O laço quebrou e nós escapamos. Porque o Senhor não quer você preso nas correntes da impiedade, mas quer você envolvido com os assuntos eternos. Ele está mudando o repertório da tua boca, dos teus lábios, da tua mente e do teu coração. Ele quer você envolvido com os assuntos eternos. Assuntos eternos. Glória a Deus. Mas não. Qual foi o segredo do sucesso? Essa frase de jargão. Qual foi a receita da vitória de Abacuque? Bem simples. Quando ele viu que aqui embaixo não dava, será que a igreja aqui de União dos Palmares pode ler o capítulo 2, verso 1 de maneira uníssona? Espero que já estejam com a Bíblia aberta. Abacuque capítulo 2, verso 1, toda a igreja? Não, por favor. Estava com a Bíblia fechada, eu acho, né? Vamos lá? Toda a igreja? Segura aí rapidinho. Ele viu que aqui embaixo não dava, subiu na torre de vigia. Vou subir na torre de vigia e me apresentarei e vigiarei. Apresentar a quem? A quem é maior do que ele. Sabe por que essa geração muitas vezes não quer subir na torre de vigia? Porque torre de vigia não sobe a multidão, só sobe um. Aqui dentro a gente pula, marcha, arregala olho, bota braço para trás, sapateia no mistério, cospe fogo igual dragão. É lindo, coisa mais linda. Mas de vez em quando fia, pensa, tem que ir sozinho lá na torre de vigia. Tem que ter um particular com Deus. Precisa levantar a mão não, que eu não quero constranger. Mas qual foi a última vez que o abençoado ou a abençoada teve um momento a sós com Deus? Com Deus. Será que hoje já teve? Essa semana? Será que esse ano? Deixe tudo. Abra a porta da torre e comece a subir os degraus sozinho. Mas Zezé disse que ia comigo e não foi. Foi Deus que permitiu ela não ir. Mas eu esperei o irmão Zezinho, ele disse que ia comigo e não veio. Foi Jeová que deu um sopro, porque ele quer ter um particular com Abacuque. Eu vou subir a torre de vigia, me apresentarei
e vou ficar vigilante até ele me responder. Olhe, Deus, eu não vou sair daqui enquanto tu não bradar uma resposta. Eu quero saber de ti. Eu quero de ti, Senhor, uma resposta. Eu quero saber o que o Senhor vai falar deste negócio. Nós corremos para o WhatsApp, corremos para os grupos, corremos para as mídias. E a última pessoa a consultarmos é o Senhor Jeová. A gente faz fórum, faz quórum. Temos as nossas assembleias, os nossos concílios, os nossos sínodos. Amamos fazer reunião, lavrar ata. Quem concorda, quem discorda. E Deus dizendo, sai disso aí. Eu só quero não quero uma multidão não. Um homem, uma mulher, no meu altar, na minha torre, na minha fortaleza, muda o destino de uma nação. Muda o destino de um povo. Quanto mais de uma cidade. Quanto mais de um bairro. Quanto mais de uma rua. Deus, que vizinho tribulado. Que vizinha difícil. Jesus, por que me colocaste aqui? Por isso mesmo. Mas Deus, por que eu estou nesse bairro? Por isso mesmo. Eu quero usar você para fazer uma revolução. Eu quero usar você para fazer um quebra-quebra no sistema de Satanás. É por isso que você está lá. Mas Deus, por que eu estou nesse setor, nessa repartição, nesta unidade, nesta sessão? Porque você é o meu Abacuque. Sou eu que estou colocando você em cima da torre. Porque em cima da torre a visão é privilegiada. Tu estava vendo só embaixo, terra. Mas eu estou te dando agora liberdade para tu subir mais um pouco. Tu estava no vale da aflição. Mas eu estou te mandando subir uns degraus. E vou te dar agora uma visão privilegiada. Dá uma volta de 360 graus. Tu está vendo a coisa agora com uma visão privilegiada. Quem tem intimidade com Deus vê o que a multidão não vê. É por isso que a multidão nos chama de fanáticos, fundamentalistas. Bota cabelo em ovo. Místicos. Essa irmã é estranha, ela tem umas premonições. Não é premonição não, meu filho, é revelação. Aqui não tem tarô, não tem búzio, não tem bola de cristal. Aqui não tem jogo de dado, não tem borra de café. A gente não lê mão, a gente não vê alinhamento de estrela. Não precisa de nada disso, a gente tem informação privilegiada. A gente dobra o joelho e ele diz, clama a mim, responder-te-ei. Eu vou te contar coisa grande e firme que nem tu nem ninguém sabe, glória. Eita Deus. Não farei nada sem revelar aos meus servos, os profetas. Não é todo servo não, mas profeta tem intimidade. Profeta tem altar. Profeta tem momento particular com Deus. Entra no lugar da intimidade que tu vai ver a manifestação da glória. Entra no lugar da intimidade que tu vai ouvir a revelação do roteiro do céu para escapar destes dias maus. Assim diz o Senhor Jeová. Subi na torre e vou ficar aqui vigiando para ver o que fala comigo. Verso 2, não demorou muito não. Então o Senhor me respondeu: pegue o outdoor, imprima o banner, que eu vou mostrar a você agora a minha resposta, e ela é grande. Até quem passar correndo vai ler, Abacuque. A tua vinda aqui não foi em vão, glória. Eu vou te dar uma porção que ninguém tem, glória ao nome de Jesus. Olha, irmão, tem Abacuque aqui essa noite, viu? A multidão toda não é não, mas tem Abacuque aqui dentro deste lugar, tem. E Jeová vai te dar em letras garrafais assuntos que ele não dá a jornalista nenhum, glória. Eita Deus. Ai Jesus, há 4 anos atrás o povo ainda nem sabia o que ia acontecer na terra, mas os crentes iam para os cultos de oração, ia para as vigílias, ia para as manhãs de consagração. Deus tomava os anônimos e dizia: vou abalar a terra, vou abalar a terra, mas o meu povo eu vou proteger. Até rede de fast food mundial fechou unidade, mas a igreja abriu foi
foi congregação, porque antes de acontecer, a informação privilegiada desceu para quem estava na torre de vigia, e Jeová disse: pega a receita, pega a visão, recebe a rota, recebe o roteiro. Eu não deixarei o meu povo disperso, assim diz o Senhor aqui nesta noite. Eu vou dar ao meu povo a rota, eu vou dar a estratégia e vou dar a ferramenta. Na tua mão eu boto a ferramenta, na tua mente eu coloco a estratégia, e nos teus pés eu coloco a rota. Vai andando e vai fazendo, vai andando e vai falando, vai andando e vai executando. Alguém vai te chamar de doida, alguém vai te chamar de lunático, alguém vai te chamar de charlatão, mas no final alguém vai dizer: é profeta, é crente, é homem de Deus, é mulher de Deus, porque recebeu orientação que Deus não dá a ninguém, só dá quem sobe na torre. Eu queria nessa noite dizer assim para toda a multidão: receba, todos, mas a informação é para quem sobe na torre. Aleluia. E Deus vai surpreender quem sobe na torre, porque o verso 1 diz: subi na torre. O verso 2 diz: então o Senhor me respondeu. Entre subir na torre e Deus responder, não precisou acontecer nada. Batei, batei, abre-se-vos-á. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, buscai, encontrareis. Entre a gente e Deus não tem ninguém para atrapalhar. Todo empecilho, todo obstáculo, toda tranca, todo ferrolho, todo cadeado, toda corrente, toda algema, Ele quebra. Ele não pega a chave para abrir não, Ele tora, glória. Ele despedaça, aleluia, Ele esfarela. Há uma corrente lá na tua casa que o Senhor está quebrando esta noite, porque ela quer impedir que tu suba na torre e receba a visão. Há uma algema muito grande que está trancafiando os teus, mas escuta pelos ouvidos espiritual, porque isso aqui é o diagnóstico do céu. Olha Deus despedaçando as correntes. Eita, Jesus amado, é noite de libertação à distância. Você crê nisso, irmão? Que essa igreja se diz pentecostal? E se ela glorifica também esse mistério de Deus? Porque Deus está operando libertação à distância aqui esta noite. Você chamou alguém, alguém disse: eu não vou. Outro veio só para ver, mas Jeová diz: até quem não vem vai ser alcançado pela minha libertação. Eu estou tirando as correntes, eu estou tirando os empecilhos, e tu vai voltar a marchar dentro da tua casa, tu vai voltar a respirar dentro da tua casa. Satanás levantou lá uma opressão e disse: aqui tu não canta. Olha eu renovando o teu fôlego e dizendo: canta. E enquanto canta eu quebro a cadeia. Receba aí a autoridade do céu que está descendo aqui. Eu não vim brincar, eu não vim fazer stand-up, eu não vim dar palestra, eu sou arauto do céu. Receba aí a autoridade. Chegue na sua casa hoje já com a mão estendida. Tu crê? Que isso é a carteirada do crente, glória. Olha na tua mão a autoridade do céu. Eita Jesus. Os principados desta cidade estão sendo desconjuntados. As potestades do ar que estão sobre esta cidade. O quarto homem está dando um passeio com a igreja e dizendo: a cidade é minha. Olha Deus marchando com a igreja nas ruas. Pastor, convoque a igreja para evangelização. Jesus vai salvar enquanto a igreja estiver andando. É fazendo a ronda e Jeová quebrando a cadeia. É fazendo a ronda e Jeová quebrando a corrente. A terra é minha, o mundo e o que neles habitam. Assim diz o Senhor Jeová. Eu não posso voltar sem dizer isto. Deus deu a chave da cidade à igreja. A chave do reino é da igreja. Ela abre, ela fecha, porque tem a chave de Davi. As portas espirituais estão sendo abertas sobre este lugar, e é porta de salvação. Não é porta de emprego não, porque tem homens aqui para ajudar vocês a arrumar. É porta de salvação, e essa só quem dá é o leão da tribo de Judá.
Abre a tua boca e glorifica, porque quando tu glorifica as cadeias quebradas, esse barulho de glória é uma dinamite no inferno. Enquanto tu estás adorando, sobre a fúria, à meia-noite Deus abriu os cárceres. Enquanto tu estás adorando, Deus está marcando encontro com o carcereiro e dizendo: agora tu é meu, eu vou mudar a tua história. Eita, sobe na torre, porque lá em cima tu ouvirás as informações privilegiadas do El Shaddai. Meu Deus, a minha carne treme aqui esta noite, irmão. Eu sinto uma glória de Deus tão grande. Falando sobre a fúria. Estamos em guerra, a guerra é travada, mas as correntes estão quebrando. Glória. As correntes estão sendo despedaçadas. Aleluia. Eita Deus, se prepare, porque vai entrar na hora do culto, viu? Não vai esperar nem a hora do apelo, vai entrar correndo. Ai de quem se assustasse, diz o Senhor. Eu quero meu povo em vigilância, entrando e vocês botando a mão na cabeça, e eu arrancando os carrapichos e colocando o veste real. Está na tua mão a autoridade, usa ela, usa na tua casa, usa no teu trabalho, usa na tua vizinhança, porque o Senhor está aqui mudando cativeiros espirituais. Cativeiros espirituais estão sendo quebrados hoje, assim diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Recebe a visão, Abacuque, e se ela demorar, espera, porque o que há de vir virá e não tardará. Era Deus esbofeteando o profeta, dizendo: quebra o relógio, o teu relógio não serve não, agora o meu está em pleno funcionamento. Ela demora para ti, mas para mim ela está em ação. Ela é retarda para ti, mas para mim está vindo ao teu encontro. Aguarda, segura a palavra, crê na promessa, porque o que há de vir virá e não tardará. Deus está agindo e vai ter mudança neste lugar. Eu encerro aqui a minha mensagem, glória a Deus, porque foi até aqui, glória ao nome de Jesus. Mas eu quero saber onde tem alguém que está acorrentado e quer receber libertação em Jesus. Alguém que está aqui e ainda não professa esta fé. As correntes querem ser quebradas hoje. Seja um crente missionário, o Senhor já te deu autoridade na tua mão. Não estamos no teatro, estamos numa batalha. Se tem alguém do teu lado que precisa de salvação, convida ele no poderoso nome de Jesus. Pega na mão dele, pega na mão dela e diz: vamos comigo romper as resistências e as barreiras. O Senhor quer operar salvação aqui hoje, glória. É noite de guerra, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, glória. Onde está uma vida preciosa para Jesus? Onde está alguém para receber libertação da parte de Deus? O Senhor quer operar, aleluia. Seja um missionário agora, seja um profeta de Deus, seja um instrumento de vida, aleluia. Vem para Jesus, vem para Jesus. A porta da graça está aberta para a tua vida. Vem para Cristo. Abacuque quase enlouquece, mas quando subiu na torre recebeu a visão. E aí Deus ainda foi bom com ele, disse: eu não vou só te dar palavra não, eu vou te dar presença, glória. E no capítulo 3, quando ele pensava que já estava bom, ele disse: eu vi o Senhor marchando entre os montes, vindo de Temã. Cada pisada dele as montanhas tremiam. Na sua mão tinha raios, e nos seus pés tinha chama de fogo. Era ele andando e a terra tremendo. Era ele andando e a terra tremendo. E Jeová dizendo: todo o poder está na minha mão. Ele está te dando palavra e está te dando a presença dele para você voltar para casa hoje fortalecido. Volte para casa saltitante, volte para casa cantando vitória, porque você está provido da palavra e da presença. Você recebe a palavra e a presença, a palavra e a presença do El Shaddai, glória a Deus. No capítulo 1, Abacuque estava no vale profundo. No capítulo 3 ele está nas alturas da exaltação. O homem ficou tão animado que gravou um hino. Começou dizendo: Deus, onde estás? Terminou dizendo: Deus, eu sei onde tu estás. Tu estás no alto
E tu não és um Deus individualista, tu gosta de deixar perto de ti a gente. Tu faz os meus pés como os da corça e me eleva até os lugares altos. Porque a corça, o cervo, vivia nas montanhas, nos pedregais, e precisava subir, porque em cima do planalto o orvalho tornava a terra verde. Só que como o ambiente era muito pedregoso, muitas poderiam pisar em falso e cair desfiladeiro abaixo e morrer. Por isso que aos cervos, as costas, Deus dava uma força muscular diferente. Porque quando pisava, mesmo que a terra resvalasse, mas eles tinham força para tomar um impulso e subir mais um degrau. Assim é o crente na presença de Deus. Quando você pisa que o diabo pensa, vai cair Jeová, vai não, recebe força. Aí você faz da dificuldade degrau. Já tem uma vida preciosa vindo, glória. O Senhor está trabalhando, cadê a segunda vida? Viu? É noite de salvação. Isso aqui não é teatro não, isso aqui é a porta do céu, é a casa de Deus, glória, a porta da graça está aberta. Faça da prova degrau para subir para cima, glória, irmão, faça da luta degrau para chegar mais perto de Deus. Ele está dando força na tua perna, sai daqui pulando espiritualmente. Olha Satanás, eu não vou ficar prostrado não, porque lá em cima tem um orvalho para renovar a minha alma e me dá força para caminhar, glória a Deus. A segunda vida para Jesus. Cadeia está sendo quebrada. Igreja Pentecostal da Glória, quando vê vida salva, glória. Jesus está salvando. Enquanto nos blocos tem homem se beijando em grupo de 5, enquanto nos blocos tem mulher batendo em homem, enquanto nos blocos tem jornalista dando dica de posição sexual no meio da multidão, a igreja está com a chave de Davi, abrindo os cárceres, derrotando o império do mal e mostrando que o grande é Ele, o grande é Ele, e está aqui para fazer tudo isso e muito mais. Igreja de União de Palmares, sai daqui com a palavra, sai daqui com a presença e sai daqui com o poder de Deus para fazer a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe.